Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila de Ateliê Cândido Artes e a aula de hoje é uma Necessaire Kit Higiene Bucal. Ela é toda plastificada por dentro, dá pra gente guardar aqui também a escova de dente, a pasta de dente e acompanha uma toalhinha felpuda super linda, toalhinha de mão. O acabamento dele é perfeito, uma peça toda quiltada, fácil de fazer e uma boa pedida agora para o Dia das Mães que está chegando. Se você tiver qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu respondo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Vamos para a aula? Bom, gente, vou começar então explicando os moldes. A base aqui da nossa Necessaire tem 27 centímetros de comprimento por 18,5 de altura. E o plástico da frente, aquele visor transparente, tem 27 de comprimento por 12,5 de altura. Aí a gente vai pegar dois retângulos de aproximadamente 30 por 21 do seu tecido estampado e do forro que você escolher. E vamos passar com ferro quente na manta resinada, a R2, aquela que tem cola dos dois lados, passa com ferro bem quente. E a gente vai riscar linhas paralelas no ângulo de 45 graus. Se você não tiver a régua de patchwork, pode usar o transferidor normal que a gente compra em papelaria. E a largura aqui das minhas faixas, eu usei a largura da minha régua para ficar mais fácil. Então a gente passa toda a costura. Depois, o que a gente vai fazer? Pegar o molde da base, vamos sobrepor aqui e riscar. E vamos cortar também, no tamanho desse estampado aqui, um pedaço de plástico cristal, que vai ficar na parte de dentro. Esse daqui ele é mais fininho. Na parte de fora a gente usa o mais grosso, mas aqui como fica na parte interna não tem problema. Aí a gente arruma as linhas aqui pra não aparecer. E a gente vai alfinetar esse plástico cristal aqui na parte de dentro aqui do nosso forro. A gente vai pra máquina passar uma costura zigue-zague aqui todinha, onde a gente riscou, e depois a gente vai recortar o excesso. Uma dica que eu deixo, existe, olha, o pezinho pra costurar plástico, mas assim, eu sinceramente não morro de amores por ele, eu não gosto muito, eu quase não uso. A dica que eu deixo é você pegar o óleo Singer, põe um pouquinho aqui no dedo e você passa onde você vai costurar, que ele desliza bem melhor do que com o pezinho, eu acho. Uma outra dica que eu queria deixar, pra ficar assim o quilt bonitinho, se você não tem muita prática, com os pontos todos iguais, e como eu tenho uma máquina doméstica, existe esse pezinho aqui que é o pezinho de quilt reto. Ele tem essa haste que ela funciona como guia, né? Você costurou só a primeira, você pode medir. Eu gosto de riscar o tecido, mas você pode usar guia, ou se você preferir, como eu, pode usar sem a guia. Ele é muito bom porque ele puxa o tecido, os pontos ficam sempre do mesmo tamanho e fica assim um quilt muito bonito. Eu vou botar aqui pra vocês um videozinho mostrando como eu usando ele. Então, a gente vai ficar assim, eu passei o zigue-zague em volta, vou te mostrar aqui pra vocês. Pra prender o plástico. E recortei o excesso. Agora a gente vai pegar a nossa base do plástico cristal, usei um plástico mais grosso, eu não lembro a gramatura, por isso que eu não falei. E uma faixa do tecido do forro de 4 centímetros. Você vai dobrar no meio, passar ferro, vamos sobrepor aqui. O zíper, se você tiver o zíper de metro, pode usar. Esse daqui eu comprei o zíper pronto e eu sempre compro maior porque fica mais fácil para costurar. Então, a gente colocou o plástico
aquela faixinha de tecido dobrada no meio e o zíper com o direito para baixo. E com o pé de costurar o zíper, a gente vai passar uma costura aqui. Então, gente, eu fiz a costura aqui. Agora a gente vai desvirar. Tomar muito cuidado que ele tem que ficar assim, ó. Porque a tendência dele é ficar pra cima. A gente tem que deitar ele pra trás, pra baixo, né? Passa bem a mão. E a gente vai passar uma costurinha de acabamento aqui, bem na beirinha. Se você quiser, você pode colocar um bordado inglês. Eu vou estar usando aqui uma cianinha larga para dar um detalhe de cor na peça. Mas aí fica a seu critério, se você não quiser usar também não precisa. E vai ficar assim. Aqui a parte externa e a parte interna, ele fica deitadinho para baixo. Próximo passo, a gente vai pegar a nossa peça e vamos costurar o zíper aqui. O que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó, direito da nossa peça, que é o lado de fora, com o lado de fora, que é o nosso direito aqui, a gente vai alfinetar e vamos com o pé de zíper passar uma costura aqui. E vai ficar assim. Aí, novamente, a gente vai virar, né, o zíper aqui para esse lado, para ele ficar aberto certinho, e vamos passar uma costura de acabamento bem rente aqui. E fica assim, ó, o acabamento perfeitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Dá uns pontinhos à mão no começo e no final do zíper e corta o excesso. Que nós vamos finalizar a peça fechando ela com o viés, tá? Vai alfinetar aqui pra ele ficar certinho. E aqui a gente vem com uma tesoura, porque como tem um plástico, ele fica meio durinho. E a gente arruma com cuidado, tá, gente? Pra ele ficar bem bonitinho. Pro viés, eu cortei uma tira de 4,5 centímetros de largura por 64 de comprimento. E eu vou ensinar vocês a colocar o viés com o acabamento perfeito e o canto mitrado. A gente primeiramente vai deixar aqui, ó, uma sobra, que vai ser o acabamento depois. A gente vai colocar o direito do viés com o direito da nossa necessaire. E vamos começar a costura. Chegando próximo ao final, a gente vai marcar aqui, colocar um alfinete a uma distância de um pezinho de máquina aqui da nossa borda, que é onde a gente vai parar de costurar. A gente chega aqui e arremata. Agora, a gente vai fazer a dobrinha para ficar o canto mitrado. Como vocês podem ver, aqui ficou a distância de um pezinho de máquina sem costurar. A gente vai pegar esse viés, vamos virar para esse lado e vamos vincar bem. Ele tem que ficar certinho aqui, ó, como se ele fosse a continuação da nossa peça, vocês estão vendo? É muito importante para ele ficar perfeito. Então, dobramos para cá, como se fosse continuação, vincamos bem com a unha. Aí a gente segura e dobra ele aqui em cima novamente. Tem que ficar retinho aqui com a borda. E aqui também. Então, a gente vai alfinetar para não sair do lugar. E vamos costurar, vamos começar a costura aqui do início. Mais uma vez, chegando aqui no final, a gente para de costurar com a distância de um pezinho de máquina e arremata. Então, vamos lá, para fazer a dobrinha, né? A gente vai pegar essa tira de tecido, vamos subir. Deixa eu virar assim que foi igual da outra vez. A gente vai virar pra cá.
Como se fosse aqui a continuação da nossa peça. A gente vai vincar bem com a unha e vamos voltar esse tecido aqui pra cima. Olha, ele fica retinho aqui e aqui. Vinca bem, coloca o alfinetinho e continua a costura aqui do início. Bom, então o próximo passo é alfinetar bem esse viés. A gente vai virar a peça pro lado de trás, né? Ó, vinca aqui, dobra pra cá. A gente vai pegar esse viés, vamos dobrar ao meio, ó, até chegar aqui na bordinha da peça e a gente dobra novamente. E alfineta bem. Essa dobra aqui, ela tem que ficar uns 2 milímetros pra frente da nossa primeira costura, que é pra quando a gente costurar do lado direito, ele pegar o tecido aqui do outro lado da peça. Então, sim, um segredinho aqui é colocar bastante alfinete. Chegou no cantinho, gente, é só arrumar ele aqui, ó, com carinho que ele fica bonitinho. Tá vendo? Arruma ele e alfineta. Então, a gente alfineta tudo e depois vai pra máquina. Então, gente, a peça toda alfinetada vai ficar assim, ó, do lado direito tudo certinho, do lado avesso também. E agora, nós vamos passar uma costura rente aqui, ó, tá vendo? Entre o nosso plástico aqui e o nosso viés pra ela ficar escondida, que chama costura na vala. As máquinas, normalmente, elas vêm com um pezinho, um calcador, ele ajuda bastante. É isso, deixa eu pegar aqui. Que é esse calcador. Eu já tenho prática, então eu não vou utilizar, mas como ele funciona? Vocês estão vendo que aqui, ó, ele tem como se fosse uma barreirinha aqui, ó, mais altinha. Você vai colocar ele na máquina, vai encaixar ele lá, e essa barreirinha você vai colocar aqui, ó, preso no viés. E a costura vai vir aqui dentro. Então, assim, ele vai guiando a costura para não ter perigo dela sair do lugar. É bem legal. O segredo aqui é costurar bem devagar para não ter perigo da costura subir aqui no nosso viés. Chegou bem no cantinho, desce a agulha, levanta o pé e gira a peça. Então, a gente vai ficar assim, ó, nossa necessaire pronta. Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento do viés. Fica perfeito, tá? Vamos supor que aconteceu de escapar a costura aqui do lado de trás aqui da nossa necessaire. Não tem problema, acontece até comigo que tem experiência. O que você vai fazer? Vai vir com os pontinhos à mão, ponto invisível, e vai costurar para não ficar solto. A parte do direito, ele fica assim, com o acabamento perfeito. Parte interna, né, gente, totalmente plastificado, que eu acho que isso é interessante. Eu coloquei uma fitinha aqui no puxador e eu fiz esse aplique, que eu vou ensinar numa próxima aula, já é no próximo vídeo, que é uma diquinha de como fazer apliques assim de feltro. E eu vou colar ele aqui. Agora, a gente vai fazer a toalhinha, que é extremamente simples. Eu peguei uma toalhinha de mão, comprei, branquinha, pra combinar aqui. E eu medi a largura dela, no caso aqui é 25 centímetros, e essa faixa aqui que eu quero cobrir tem 7. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar uma faixa do tecido estampado 2 centímetros a mais na largura e no comprimento. Então, eu cortei, fui pro ferro, ó, e passei aqui uma bainha de 1 centímetro. Agora, é só a gente colocar aqui, centralizar certinho, bonitinho, para não ficar torto. E vamos passar uma costura aqui por toda a volta e está pronta a toalhinha, bem simples mesmo. No meu caso, minha máquina, ela tem ponto decorativo, eu vou usar para fazer uma gracinha. Se a sua máquina não tiver, não tem problema, pode ser uma costura reta, você pode passar uma costura dupla, depois você pode fazer um bordadinho à mão, pesponto, o que você tiver disponível aí. E, gente, o resultado da toalhinha é esse, olha só que gracinha. Aí, pra ela caber lá, só
dobrar ela em 3 e colocar aqui. E está pronto a nossa Necessaire Kit Higiene Bucal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima aula!